Às vezes não seria perfeito se, em vez de uma casa grande e espaçosa, mas vazia, você pudesse se divertir no conforto de uma casa mais intimista, menor e mais aconchegante? Algumas casas e alojamentos acabam sendo realmente pequenos, quase desafiando a própria definição do que deveria ser uma casa. No entanto, você provavelmente seria super feliz morando nessas casas minúsculas a seguir. Número 10. Casas Slim and Trim. Quão estreita pode ser uma casa? Se depender dessa casa japonesa, pode chegar a ter 1,80 m. Literalmente, chamada de casa de 1,80 m, os designers da Yua criaram essa maravilha da engenharia que fica em um terreno bem estreito. Apesar de seu perfil pequeno, a casa inteira tem, na verdade, todas as instalações básicas de qualquer casa comum. Isso porque ela tem 11 metros de altura e quase o mesmo comprimento para trás. Tem um genkan, uma entrada frontal japonesa, bem espaçoso, com cada uma de suas instalações como banheiro, cozinha ou quartos pessoais, divididos igualmente em 4 andares. Da mesma forma, a super estreita Carrot House em Varsóvia, na Polônia, leva o recorde como a casa mais estreita até hoje. Projetada por Jakub Szczesny, sua largura é de 1,2 metros, mas acaba tendo um número ainda maior de andares do que a casa de 1,8 metros, acomodando as mesmas instalações padrão. Número 9. Casa do Rio Drina. A Drina River House é uma pequena casa situada em uma formação rochosa no meio do rio Drina, na Sérvia. Está lá desde 1969, e não foi simplesmente colocada lá, mas sim construída peça a peça. Não existem fontes precisas sobre sua origem, mas de acordo com o que se sabe, o proprietário anônimo construiu meticulosamente a casa depois de perceber que o local era bom para nadar. Desde então tem servido como um cômodo alojamento temporário para aqueles que desejam desfrutar de um mergulho ocasional no rio. Hoje ela ainda está de pé, quase perfeitamente intocada graças aos esforços para manter os danos naturais sob controle. Embora não seja proibida para visitantes, a área ao redor da casa é uma propriedade privada. Você provavelmente precisaria de uma autorização de acesso primeiro, bem como de algumas habilidades básicas de remo, antes de chegar a essa bela casinha empoeirada. Número 8. A Caixa das Almas. Apesar do nome sombrio, a Caixa das Almas, ou o Abrigo dos Espíritos, é na verdade uma pequena e aconchegante casa construída na Alemanha. Seu nome em alemão é Seelenkiste, e é uma ideia dos designers Matthias Pruger, Manuel Hauwolf e Ulrich Wetzel. Com uma área de ocupação total de 8 metros quadrados, é construída a partir de uma estrutura básica de madeira dobrável em 2 partes. Existem 3 seções principais na construção: o quarto, o cubículo de estudo e a sala de jantar. Cada seção é conectada verticalmente por meio de uma série de aberturas graduais na casa. E ainda melhor, suas rotas de acesso podem servir como um compartimento de armazenamento. Embora o exterior bastante modernista de sua construção possa não se encaixar muito bem em paisagens naturais, sua orientação vertical e portabilidade em diferentes componentes permitem que ela seja removida e instalada em quase qualquer lugar. Ao contrário dessa casa aqui, que apesar de ter o mesmo tema, é literalmente só uma caixa reta. Número 7. A Pequena Casa de Toronto. Esta casa especial fica em um espaço minúsculo entre 2 casas de tamanho normal. Construída em 1912 pelo empreiteiro Arthur Whedon, passou por várias reformas diferentes que permitiram se manter funcionando até hoje. Ao contrário do pequeno espaço que parece ter do lado de fora, na verdade a casa possui uma área ampla de 28 metros quadrados. Lá dentro, há uma sala de estar completa, uma cozinha enfeitada e até um quarto com espaço de sobra. Na parte de trás, tem uma área com espaço aberto, onde cabem mesas, cadeiras e até mesmo algumas plantas. Recursos como água encanada, eletricidade e calefação também estão disponíveis. No início de 2007, a Toronto Tiny House foi vendida por $135 mil. Desde então foi reformada mais uma vez e hoje está à venda por $180 mil. Número 6. Uma minúscula cabana na Finlândia. Um design de aparência simples, porém mais sofisticado, é esta cabana bem no meio de uma floresta na Finlândia. Desenhada por Robin Falk, foi literalmente construída com a intenção de ser um refúgio em meio à natureza. O que logo percebemos é a bela vista de seus aposentos internos e sua plataforma externa. Tem cerca de 9 metros quadrados, com o interior ocupando 4,6 metros quadrados de todo o espaço. A característica mais importante da cabana é sua grande janela inclinada, que é capaz de transformar o cenário da floresta em uma tela espetacular, com o céu estrelado sendo a grande atração. A cabana minimalista foi construída com materiais reciclados e teve um custo total estimado de $10.500, excluindo os equipamentos e a mão de obra. Devido à sua pequena área, a residência pessoal de Robin não precisou de uma licença de construção de acordo com a lei finlandesa. Após a conclusão, ele chamou a cabana de nido, uma palavra que em italiano significa ninho.
É semelhante em muitos aspectos a essa cabana na floresta, que tem uma área maior com 28 metros quadrados. Antes de continuarmos com a lista, adivinhe o que exatamente é essa entrada no meio da areia. Fica até o final para ver que coisas legais esse lugar tem por dentro. Número 5. The Bubble Lodge. Se a privacidade é a menor de suas preocupações, então talvez este alojamento transparente em Douarnenez, na França, seja a casa pequena ideal para você. Na verdade, não é exatamente um imóvel ou uma residência, é especificamente um quarto de um dos hotéis chiques da região. Isso significa que cada um desses alojamentos de bolha estaria localizado em áreas diferentes espalhadas por uma mesma propriedade. Sendo um local temporário para visitantes e viajantes, a casinha está totalmente mobiliada. Tem tudo o que você teria num quarto de hotel qualquer. Porém, como é um espaço limitado, é natural que a gente se pergunte como os hóspedes fazem para ir ao banheiro. Também quase não existem luminárias ao redor, com apenas algumas luzes fraquinhas acesas à noite. Com certeza, a vista das estrelas à noite deve valer muito a pena aqui. Número 4. The Cube Project. No que diz respeito a designs minimalistas, o design em caixa do The Cube Project é o mais simples de todos até agora. Iniciado como um projeto pelo Dr. Mike Page, seu objetivo é demonstrar a viabilidade de uma via minimalista com todas as conveniências da vida moderna otimizadas de forma eficiente. Como você deve ter adivinhado, o Cube é realmente um cubo, com uma área de 9 metros quadrados. É instalado com painéis solares e está classificado para gastar tanto quanto o sistema produz. Ao contrário da pequena casa Diogene, bastante parecida, que foi projetada para ser completamente fora da rede elétrica, o Cube é conectado à rede, para fins de emergência e para vender o excesso de energia que produz. Infelizmente, ele não é projetado com uma fonte de água. Portanto, uma instalação separada se faz necessária ao instalar um Cube em uma área qualquer. O primeiro protótipo foi construído e demonstrado em Edimburgo, como parte do Festival de Ciências de Edimburgo. Número 3. A menor casa do mundo. Em um esforço para demonstrar até onde podem chegar as casas pequenas, o artista de Boston Jeff Smith redecorou uma caixa como uma micropropriedade habitável. Estendendo-se a pouco mais de 2 metros de comprimento, é uma versão um tanto encolhida da já minúscula Micah Home. Embora construída simplesmente para fazer uma brincadeira com as pessoas, é mobiliada como qualquer outra casa minúscula. Tem mesinhas de parede, piso acarpetado e até um teto que pode ser levantado para mais espaço e ventilação. Jeff Smith planejou usar a microcasa para ajudar no seu curta-metragem, que teria explorado ainda mais o objetivo real de seu projeto. Ele até listou sua microcasa no Airbnb para ser alugada por $55 por noite, para aqueles que querem poder contar para todo mundo que já dormiram na menor casa do mundo. Número 2. A Casa Ovo. Um jovem engenheiro de 24 anos na China se inspirou a construir uma pequena casa em forma de ovo, após um projeto conceitual que compartilhava um tema semelhante. Seu projeto oval, porém, é muito mais barato, custando menos de $1.000, e é muito, muito menor. Com um tamanho que é semelhante ao de uma barraca comum, a Egg House só pode acomodar necessidades muito básicas: uma pequena mesa, um pequeno quarto e um tanque de água e algumas coisas elétricas como lâmpadas e carregadores de celular. Ela tem um minúsculo painel solar instalado na lateral para fornecer energia e é acessado por um orifício na parte superior. Ironicamente, morar nessa pequena casa significa que Haifei não poderia nem mesmo viver na paisagem urbana, na qual ele busca melhorar com esse projeto. Em breve, no entanto, com uma recepção mais positiva do seu projeto inicial, este jovem arquiteto, quem sabe, pode sair de sua casa oval para projetar casas minimalistas melhores. Já pensou no que deve estar dentro daquele buraco na praia? Se você disse que era uma instalação de refrigeração, está correto. Nomeada criativamente como Ground Fridge, o designer holandês Floris Skonderbeek criou uma maneira incrível de inovar nas instalações elétricas tradicionais. Tudo o que ele precisou foi de um espaço subterrâneo adequado onde pudesse acomodar sua criação, para que a inércia térmica iniciasse seu efeito de resfriamento passivo. Quando instalado, o Ground Fridge mantém os alimentos preservados por muito mais tempo com uma temperatura constante de 10 graus Celsius durante o ano inteiro. Considerando isso, é um belo lugar para morar se você ama estar na praia. Número 1. A menor casa de Londres. Com 17,4 metros quadrados, esta pequena casa em Londres pode parecer inofensiva em comparação com o que vimos até agora. Ainda assim, é considerada a menor propriedade de Londres e também a mais extravagante da lista. A casa fica em um pequeno terreno na Richmond Avenue, no bairro de Islington, seguindo um tema semelhante às casas Slim and Trim apresentadas anteriormente. Essa casa também partiu para o crescimento vertical na hora de economizar espaço.
Assim, esta morada dispõe de tudo que você precisa, perfeitamente mobiliada, funcionando como uma casa qualquer de tamanho normal. E o que mais falar sobre ela? Bem, seu preço está avaliado em algo equivalente a $450 mil, o que é significativamente mais alto do que uma casa média na mesma cidade. Com certeza, não faz sentido se formos levar em conta o tamanho do local. No entanto, pensando em seu design, construção e localização, talvez faça sentido que ela custe mesmo tudo isso. E aí, você gostaria de morar em algumas dessas casas minúsculas? Qual foi a sua favorita? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!